Nenhum país é maior do que as suas mães. Esta afirmação é de um escritor americano, filho do pastor evangélico, que escreveu alguns livros de grande venda no sul dos Estados Unidos. E refletindo sobre as mães, ele dizia: nenhum país é maior do que as suas mães, porque elas formam os homens de amanhã. Nesta frase há um elogio, mas também uma fonte de meditação. Elogio porque as nações podem se medir e se medem de muitas maneiras. Por exemplo, nós medimos os países pelo seu território, tamanho, grandes ou pequenos. Nós medimos o país pela sua população. Hoje em dia, mede-se os países pelo seu produto interno bruto, pela sua dívida pública, pelo rendimento per capita. Em alguns lugares do mundo, medem-se os países pelo tamanho das suas tropas e dos arsenais de armamento que têm. Mas eu nunca me lembro de ter visto, em lugar nenhum, a avaliação dos países feita pelas mães. Mas deveria. A verdade de um país se mede pela qualidade da sua gente. E a qualidade da sua gente certamente está ligada diretamente à qualidade das mães que existem nessa terra. Porque elas são a primeira escola, a primeira fonte de orientação. Elas são o amor original. Elas são a bênção da infância. E isso nos leva a meditar, irmãos. Quando esta semana lia nos jornais a respeito da classificação de Portugal, classificação feita de acordo com aquilo que os mercados financeiros veem o nosso país. Então estavam muito contentes porque diz que nós já estamos um bocadinho acima do lixo. E eu fiquei a pensar, irmãos, se formos avaliar o nosso país pelas mães que temos, aonde ficaríamos? Na realidade do nosso país hoje, há milhares de abortos por ano. Em cada aborto, uma mulher rejeita a bênção extraordinária que Deus deu da maternidade. No nosso país, há milhares de divórcios por ano. E em muitos deles, infelizmente, as mães abandonam os seus filhos por uma vida mais livre. Uma geração que coloca o seu bem-estar e o seu prazer em primeiro lugar, quando nós sabemos que o amor de mãe é, por característica, um amor sacrificial. Com a terceirização da educação, nós temos hoje milhares de mães que passam muito pouco tempo com os seus filhos, entregando-os a N lugares diferentes, para lá eles serem educados e criados, muitas vezes por pessoas estranhas, deixam a responsabilidade da criação dos seus na mão de terceiros. Diante deste panorama, nós poderíamos perguntar, irmãos, qual é a qualidade do nosso país, tendo em conta a qualidade das nossas mães. No entanto, temos esperança, porque podemos ainda olhar para a nossa terra e ver milhares de mães que são dignas desse nome e que demonstram nas suas vidas o amor e o sacrifício próprio daquilo que Deus colocou no coração da mulher e a capacitou para ser mãe. Porque as mulheres receberam esta bênção, não os homens. E a crise que aflige o nosso país e da qual nós falamos tanto, está ligada de uma forma direta à qualidade das nossas mães. Outros países também viveram crises, irmãos. E quando lemos a palavra do Senhor, encontramos algumas crises terríveis, como, por exemplo, a crise que o povo de Israel viveu no fim do período dos juízes. Diz a palavra do Senhor que o povo de Israel era o povo de Deus, mas vivia em descalabro geral. A morte de Sansão tinha deixado o povo à mercê dos filisteus, um povo mais organizado e muito mais forte. E eles tinham dominado os israelitas e os encurralado. Os cananitas, povos inimigos, ainda viviam no meio de Israel.
A terra vivia momentos difíceis. O pecado tinha derrubado a moral do povo de Israel de uma maneira tal que uma das tribos de Israel, a tribo de Benjamim, quase foi eliminada por causa do seu pecado. Escapou por um triz de desaparecer. Os filhos de Eli, o homem que de alguma maneira governava a nação. Os seus filhos, que seriam os seus sucessores, eram homens corruptos, depravados, que maculavam a santidade dos próprios lugares de adoração. Como consequência disto, a palavra de Deus nos diz que nesta época a voz do Senhor não se ouvia na terra. Israel precisava urgentemente de salvação. Israel precisava de um líder que viesse de Deus, capacitado por Ele para fazer a diferença. Israel precisava de um líder que pudesse ajudar a mudar o destino da nação. E este líder apareceu. A Bíblia diz que ele se chamava Samuel. Foi um homem extraordinário, simultaneamente sacerdote, profeta e juiz. Foi um homem que Deus usou para mudar o destino do povo. Mas a história de Samuel começa, como sempre, todas as histórias, com uma mãe. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós já lemos parte deste texto hoje. Vamos ler um pedaço que ainda não lemos e os irmãos vão recordar-se daquilo que já leram. 1 Samuel, capítulo 1, conta-nos a história de Ana, a mãe de Samuel, e um exemplo de mãe. Mas diz assim o princípio da história. 1 Samuel 1:1. Houve um homem de Ramataim, Zufim, nas montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. E então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E porque está mau o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E a continuidade do texto, irmãos, nos mostra o que nós lemos no início deste culto. Que Ana fez um voto na presença do Senhor, lhe pedindo, numa oração fervorosa, que lhe desse um filho. E que se ela tivesse um filho, ela consagraria este filho a Deus. E o profeta, o sacerdote Eli, que ali estava, pensou que ela estava bêbada, por causa do fervor da sua oração e porque não conseguia ouvir o que ela dizia. Mas quando ela explicou o que se passava, ele disse a ela: então vai em paz, que o Senhor vai te ouvir. E o texto sagrado diz que a partir daquele momento, ela voltou para casa, tranquila, sossegada, comeu, porque confiou na bênção do Senhor e já não estava triste. Eu quero brevemente chamar a atenção dos irmãos para esta mulher. Uma mulher simples, mas especial. E que ela sobressai na história bíblica como um exemplo de mulher de Deus e exemplo de mãe, segundo o coração do Senhor. E ela vai se sobressair, irmãos, porque as duas relações mais importantes da sua vida estavam bem estabelecidas. A sua relação conjugal e a sua relação com Deus. Olhamos para a sua vida conjugal. Não era perfeita. É interessante, irmãos, a palavra do Senhor muitas vezes nos mostra personagens da Bíblia, heróis da Bíblia, cujas vidas não são perfeitas. Sabem porquê, irmãos? Porque a Bíblia nos fala sobre a verdade. Não inventa. Há livros que falam a respeito de heróis que são tão perfeitos, tão perfeitos, tão perfeitos que ao ler sobre eles nós os admiramos, mas ficamos à distância, porque nós não somos assim. Mas a Bíblia nos conta sobre homens e mulheres como nós,
que tinham os seus momentos bons e os seus momentos maus. E esta história começa-nos falando sobre uma mulher que vivia angustiada, triste, pesarosa, porque a coisa mais importante para ela era ter filhos e ela não tinha. E no contexto da sua cultura isto era uma coisa tremendamente difícil. E além do mais, ela tinha uma competidora, porque o seu marido tinha uma outra esposa, que tinha tido vários filhos e que passava a vida a irritá-la. Podem imaginar o que isto representa? E as irmãs vão dizer, graças a Deus, não, em Portugal não temos poligamia. Bem, pelo menos não oficialmente. Mas quem já viveu na realidade onde há poligamia sabe o que é que isto significa. E a competição que existe. Mas esta mulher de carne e osso, ela tinha algumas características muito especiais. E quando nós olhamos para a sua vida conjugal, apesar das suas dificuldades, nós verificamos que ela tinha em comum com o seu marido 3 coisas muito importantes. Primeiro, eles partilhavam amor. O texto diz de forma clara e direta: amava a Ana. É interessante, irmãos, o texto não diz que ele amava a Penina. Nós nem sequer sabemos quando é que Penina entra na história. Existe inclusive a possibilidade de que Eucana tivesse casado com Ana e como Ana não tinha filhos e ele precisava de ter descendência, ele tivesse casado com Penina na expectativa de poder ter filhos. Isto era uma coisa relativamente comum naquele tempo. Seja como for, o texto deixa claro que este homem amava esta mulher. E ele mostrava o seu amor a ela de várias maneiras, falando ao seu coração, presenteando-a de um modo especial. Que bonito, irmãos, nós percebemos que esta mulher torna-se uma mulher tão especial na Bíblia, porque ela partilhava amor verdadeiro no seu casamento. Oh, meus irmãos, vivemos numa época em que as pessoas falam do casamento como o fim da diversão. Falam sobre o casamento como o fim da satisfação da vida. Nós vivemos enquanto somos solteiros, aproveitamos, nos divertimos bastante e aquilo é muito bom, toda a excitação, todo o desempenho, toda a alegria, e de repente casamos, pronto, acabou tudo, agora é monotonia o resto da vida. Isto é a mensagem que ouvimos sistematicamente repetida. Mentira! Mentira maligna, porque o casamento foi criado por Deus. Se nós o pervertemos ou o alteramos por causa do pecado nas nossas vidas e porque não sermos capazes de vivê-lo de acordo com aquilo que Deus quer, é outra coisa. Mas que ele foi criado para ser a relação mais profunda e extraordinária que possa existir dentro do nosso planeta, isto não há dúvida. E se é verdade que em algumas situações as pessoas se deixam arrastar pela monotonia, pela falta de interesse, também há, graças a Deus, aqueles casamentos que passados décadas ainda dão testemunho do verdadeiro amor. Amor sacrificial, amor em serviço. Ela partilhava com o seu marido o amor, partilhava com o seu marido a fé e a adoração. Diz o texto sagrado que Eucana era um homem que cumpria religiosamente as suas obrigações e que todo o ano ele subia a Siló, o local onde estava o tabernáculo para adorar a Deus, e que Ana ia com ele. Atenção, irmãos, as mulheres não eram obrigadas a ir. A lei dizia que os homens deviam subir para as festas mais importantes do ano para prestar adoração ao Senhor no local onde o tabernáculo estava. Isso era a responsabilidade dos homens. A religião judaica era uma religião essencialmente masculina. As mulheres não tinham essa obrigação, mas Ana subia com o seu marido. Ela ia com ele ao tabernáculo. Ela participava na adoração. Ela ia junto com ele para aqueles momentos de devoção junto de Deus. Ela partilhava com ele a mesma fé. E como isto é importante. Porque sem a graça de Deus, sem o perdão de Deus nas nossas vidas, sem um coração mudado por Deus, o casamento nunca pode funcionar, irmãos. Porque nós somos egoístas por natureza. Somos egocêntricos por natureza. Vamos viver o casamento voltados para nós mesmos. Vamos viver um casamento em que nós queremos que o outro nos faça felizes. É só Deus que pode mudar esta mentalidade e nos fazer entender que o verdadeiro amor é um compromisso de serviço ao outro. Mas esta mulher partilhava com o seu marido a fé e a adoração e partilhava com ele as lutas da vida. Ela não fechou o seu coração, mas ela abria para ele e ele sabia das dificuldades que ela sofria. E vemos como este marido se aproxima desta mulher para lhe falar ao coração. Meus irmãos que estão aqui, maridos,
O exemplo de Eucana é bonito. Este homem não passava ao lado do sofrimento da sua mulher. Ele não a via triste e pensava assim, deve ser uma daquelas épocas do mês. Ele não a via em sofrimento e pensava assim, homem não consegue entender o coração da mulher, portanto é melhor nem perguntar. Ficar quietinho para não complicar. Não, este homem estava preocupado com a maneira como a sua mulher se sentia. Ele ia ter com ela, ele pedia, ele procurava. O que se passa contigo? O que sentes? Por que sofres? O que é que eu posso fazer? Já não tenho feito bastante. Há algo mais. Que bonito, irmãos. Ana torna-se uma mulher tão especial na palavra do Senhor porque ela tinha um casamento bem estabelecido. Mas ela se torna uma mulher especial, irmãos, muito mais do que isto, porque a sua relação com Deus era uma relação saudável. Esta mulher era uma mulher de fé, ela cria. E é tão interessante, irmãos. Esta mulher tinha tudo para ter se tornado uma mulher cética, amarga e distante. Ela tinha tudo para dizer ao seu marido, quando ele ia ao templo, à casa de Deus para adorar, ao tabernáculo, ela tinha tudo para dizer a ele, olha, vai tu que eu não estou minimamente interessada. Deus não me abençoou, eu vivo em sofrimento. Não tenho filhos, tenho razão para ser amarga. Não quero ir, vai tu. Ela tinha, irmãos. Quantas vezes nós falamos com as pessoas e elas se mostram tão amargas e fechadas porque tiveram alguma dificuldade e algum sofrimento na vida. Então, por causa do seu sofrimento, fecham o seu coração à única fonte verdadeira de amor, incondicional, que podia fazer a diferença nas suas vidas. Fecham-se ao único ser que realmente podia mudar aquilo que se passa. Fecham o seu coração para Deus. Mas Ana sobressai porque ela não o fez. Apesar de viver uma situação tão difícil, apesar de viver a amargura de uma competidora que a irritava constantemente, apesar de experimentar no dia a dia a dificuldade que o seu corpo lhe trazia, esta mulher não deixou de crer em Deus. E ela não deixou de confiar na oração. Diz a palavra que ela foi até o tabernáculo e ali ela orava fervorosamente ao Senhor e lhe pedia que ouvisse a sua oração. Esta mulher tinha uma vida devocional. Esta mulher tinha uma vida de confiança no Senhor. Esta mulher tinha uma fidelidade àquilo que Deus lhe prestava. E a sua vida de oração era uma vida de alguém que entendia que Deus tinha poder para fazer a diferença. E por isso esta mulher era uma mulher de compromisso. A oração dela é um voto que ela faz ao Senhor. Ela diz, se benignamente atenderes à aflição da tua serva, de mim te lembrares, e a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Era uma mulher de compromisso, de palavra. E ela faz o seu compromisso com o Senhor. Ela toma a sua decisão com o Senhor. E ela entrega a sua solução ao Pai. Diz a palavra do Senhor que quando o sacerdote Eli disse a ela, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste, diz o texto que ela foi para casa. Diz, assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Que retrato bonito, irmãos, que confiança. A simples palavra que ela recebeu da parte do servo do Senhor fez com que Ana voltasse para casa tão satisfeita como se já estivesse grávida. Ela voltou para junto da sua família e ela celebrou o resto da festa que havia para festejar como se ela já estivesse à espera de um filho. Era este o grau da sua confiança. Foi por isto que esta mãe se tornou uma mãe tão especial. Foi por isto que ela teve um filho que foi usado por Deus para mudar a história de Israel. O livro 1 Samuel. É um livro que nos fala sobre dois dos homens mais extraordinários da história do povo de Deus. Samuel e logo a seguir, aquele que a Bíblia chama o homem segundo o coração de Deus, Davi. Mas ele começa de forma simples, com uma mãe. Meus irmãos, nesta época que vivemos no nosso país, em que tantas coisas se falam e se dizem, deixe dizer aos irmãos, a solução da crise para Portugal está em Deus.
A única solução para a dificuldade do nosso país está na presença de Jesus nas nossas vidas. As pessoas acham que vão resolver o seu problema com dinheiro. Mas há muita gente no nosso país com muito dinheiro e que está tão deprimido quanto aqueles que não têm. A solução para nós é encontrarmos o propósito que Deus tem para nós. A solução para Portugal estará na qualidade das nossas mães, mães que conhecem o Senhor, mães que vivem com Ele, mães que ensinam os seus filhos desta maneira. Samuel só esteve com Ana poucos anos, mas quando a deixou e a mãe entregou o seu filho para o tabernáculo e para o serviço do sacerdote, aquele menino já estava de tal maneira preparado para entender as coisas de Deus, que numa época em que Deus não falava com ninguém, Deus escolheu aquela criança para se revelar. Nós às vezes achamos que as crianças não têm entendimento de nada, mas em toda a população de Israel, Deus não escolheu mais ninguém, a não ser aquele menino. E à noite o chamava, na sua cama, Samuel, Samuel. E foi a ele que Deus deu o recado e a mensagem e a direção para o seu povo. Neste dia em que nós temos a alegria de louvar ao nosso Deus pelas nossas mães, em que temos a satisfação de lembrar o quanto elas representam para nós o cuidado, o carinho e o amor de Deus, que Ele nos dê a satisfação de ver mães portuguesas, como Ana, que têm o seu casamento estabelecido no Senhor, que têm a sua vida com Deus firme e que podem criar os filhos que vão fazer diferença nesta terra. Amém?